Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Começando de maneira oficial a nossa disciplina. Vamos para a nossa terceira aula da disciplina Introdução à Internet das Coisas. Para quem está chegando agora, meu nome é Thomas. Escreve assim estranho mesmo, com 2 M's e com H. Aqui tem meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, é só mandar lá um e-mail e eu respondo rapidinho, tá? Vocês estão chegando agora, minha sala, por enquanto, está em frente à secretaria aqui de Catarina, acho não. Estou na sala de Carliane, pronto. Estou lá. Por enquanto ainda não tenho sala, sou professor novo, comecei semana passada. Ainda estão ajeitando uma sala para eu ficar. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A primeira aula tratamos de introdução à internet das coisas, vimos quais são os seus principais componentes, as suas aplicações, tanto nas cidades inteligentes, dispositivos vestíveis, né, sensores inteligentes, como isso é aplicado, quais são os principais tipos de comunicação, o que é um sensor, o que é um atuador, o que é um microcontrolador. Então, basicamente, isso foi o que foi visto na primeira aula. Já na segunda aula, foi visto especificamente o que é um microcontrolador. E o microcontrolador nada mais é do que o cérebro onde todas as instruções do meu sistema IoT roda. Ou seja, é lá que o atuador recebe as informações para que ele vai atuar. É lá onde eu recebo as informações dos meus sensores. Então, basicamente, ele é o cérebro da minha aplicação. E começamos também na semana passada a estudar como funciona cada pino de um microcontrolador. Isso mesmo, cada pino. Há pinos que são de propósito de uso geral, que podem ser configurados como entradas e saídas. Há pinos de comunicação. Há pinos de geração de PWM, que vamos ver hoje. Há pinos que, para transformar uma variável medida numa variável inteligível ao meu microcontrolador, ele precisa utilizar um dispositivo chamado ADC, que tentando destraduzir, né? Traduzir ao contrário. Que é ele vai fazer a conversão analógico-digital do meu dispositivo, ou seja, aquela variável que é analógica, que é medida com infinitos valores dentro de um ponto, para uma variável digital. Então, mas vamos continuar a partir daí. Ou deveríamos, né? Então, o microcontrolador. Beleza? Então, vimos que na aula passada que um conversor analógico digital, ou um conversor digital analógico, nada mais é do que eu pego um sinal que é medido, por exemplo, a temperatura que eu consigo medir, sei lá, ao longo do tempo, né, que eu tenho infinitos valores dentro de um intervalo, meu microcontrolador não consegue dizer com exatidão esses valores intermediários. Então, para isso, eu preciso transformar essa variável que é contínua no tempo em uma variável discreta, que é transformar ela num valor binário. Ops, binário. 2 está ficando maluco. Né? Preciso transformar essa variável num valor binário. Né? E vimos que o contrário também é válido. Quando o microcontrolador precisa atuar em um atuador, por exemplo, uma válvula automatizada, né? Tem uma válvula automatizada aqui, esse é o símbolozinho dela. Uma válvula automatizada, eu preciso transformar esses valores que o meu microcontrolador expõe na forma de digital para um valor analógico para ela, em volts.
de energia. Então, nem sempre o valor que está sendo colocado aqui, por exemplo, 3,8 volts na saída, ou 3,88 de fechamento do meu motor, da minha válvula, ele vai corresponder exatamente à quantidade de volts. Já que, para fazer isso daqui, essa transcrição de um valor analógico para um valor digital, eu tenho uma perda de informação. Ou seja, eu não tenho mais valores intermediários, apenas níveis. E esses níveis faz que você vai perder esses valores que estão aqui, esses valores intermediários. E chamamos isso de erro de quantização. Beleza? Falando especificamente dos sensores, não. Então a gente viu isso aqui, né? Eu tenho uma variável de entrada analógica que passa por um conversor analógico digital, ou seja, eu transformo essa variável em um valor analógico para digital e, consequentemente, eu transformo de digital para analógico novamente. Então agora aqui eu já não tenho esse valor contínuo, bonitinho que está assim, né? Eu tenho esse valor discreto. Algumas estratégias eletrônicas que podem ser utilizadas, principalmente nessas saídas de ADC, é a utilização de capacitores. Então, ao invés de eu colocar o valor exato, o valor que está saindo no meu ADC, direto na minha fonte, por exemplo, ali eu estava usando uma caixa de som, né? Ao invés de utilizar direto aqui, eu coloco um capacitor aqui no meio, né, com uma capacitância baixinha, sei lá, 10 microcoulomb, baixinha, justamente para quando houver esses saltos aqui, né, o capacitor ele não salta de maneira linear, né? Por quê? Ele vai carregar ou descarregar ao longo do tempo. Então, ao invés de eu realizar um salto de um valor para o outro, como eu estou saltando daqui para cá, o meu capacitor vai fazer isso aqui, né? Então, essa é uma estratégia de mitigar o erro de quantização. Você coloca um capacitor na saída, só isso. Né? Claro que, obviamente, aqui não pode ser qualquer capacitor. Precisa que um capacitor, que seja um capacitor específico, que carregue e descarregue de acordo com a frequência com que você está aplicando aqui, essa janela que esses dados estão sendo aplicados, né? Por exemplo, se for um capacitor de alta capacitância, ele vai precisar de mais energia para carregar. Então, o carregamento dele, quando houver esse salto aqui, vai ser muito lento aqui, né? Então, ele vai bem lentinho, aí chega esse aqui, né? Aí ele sobe mais um pouquinho. Então, essa informação aqui vai ser perdida, né? Também não pode ser um capacitor com uma capacitância muito baixa. Porque esse efeito aqui não vai adiantar nada. Qualquer salto aqui que houver, o capacitor vai fazer isso aqui também. Porque ele vai carregar muito rápido. Então você precisa achar um valor intermediário para esse capacitor aqui, para realizar esse tipo de operação, né? Para ajudar. Esses capacitores que a gente coloca na saída para mitigar o efeito disso aqui, geralmente chamados de filtros. Chamados de filtro. Esse é usado justamente para mitigar esses efeitos dos saltos entre um valor de tensão e outro devido à discretização que há do sinal, da conversão do meu valor digital para analógico e do meu valor analógico para digital. Obviamente, aqui são estratégias que podem ser usadas, né? Mas por que é importante falar disso, né? Quando estamos tratando de conversores analógicos digitais e digitais analógicos, precisamos prestar atenção na resolução desses conversores. Ou seja,
eu preciso saber qual é a capacidade que eles têm de representar a minha informação de maneira fidedigna. E essa resolução é calculada pela quantidade de bits desse conversor. Por exemplo, se eu tiver um conversor de 2 bits, né, 2 bits, eu vou ter 4 estados. 4 estados. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um sinal que vai variar de 0 a 4 volts, para facilitar nossas contas, né? 4 volts aqui. Eu tenho um sensor que ele mede de 0 a 4 volts. Com um conversor de 2 bits, aqui, 2 bits, o que vai acontecer? A minha tensão, ela vai ser medida em 4 níveis. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3 e 4 volts. O que isso significa? Valores que estão aqui intermediários vão se perder. Por exemplo, se eu tiver medindo, imagina a seguinte situação, onde eu tenho um sensor de temperatura, que ele mede de 0 a 30 graus. Isso aqui, de 0 a 30 graus, corresponderia de 0 a 4 volts. Certo? Suponhamos isso. Quando ele mede 30 graus, ele está medindo 4 volts. Então, se eu quero saber a quantidade, a relação entre volts e graus, bastaria fazer uma curva dele, né? Onde eu vou ter aqui temperatura e tensão. Pelo amor de Deus, não chame de voltagem não, senão vocês vão me matar. Né? Voltagem não. E amperagem também não, pelo amor de Deus. Então eu vou ter uma equação de primeiro grau, onde eu consigo relacionar de maneira linear. Então aqui seria uma função de temperatura, isso, pela tensão. Então, para fazer essas medições, significa que se eu tenho 15 graus, quanto de tensão eu vou ter? 2 volts. Se eu tenho 0 graus, eu vou ter 0 volts. Se eu tenho 1 grau ou 1 volt aqui, quanto eu vou ter aqui? 7,5, né? 7,5. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para vocês perceberem uma coisa. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de sensor, significa que valores que estão abaixo da minha resolução, do meu conversor analógico digital, eles são perdidos por conta da resolução do meu conversor. Então, por exemplo, se eu estiver medindo menos de 7,5 graus, eu não vou saber. Meu conversor analógico digital é incapaz de perceber essa variação. Por quê? Eu vou ter uma tensão menor do que 1 volt. E tendo uma tensão menor que 1 volt, para o meu conversor isso aqui é quanto? 0. Então, quando se vai implementar uma solução de IoT, tem que sempre pensar em 2 sentidos. Qual é a resolução do meu conversor? Né? Isso aqui que a gente chama de resolução, né? Fundo de escala, né? Resolução. Qual a resolução do meu conversor analógico digital, do meu microcontrolador? E qual é a resolução do meu sensor? Sempre nisso. Não só isso também, não só isso, mas também qual é a tensão máxima suportada pelo meu conversor, né, frente à tensão máxima do meu sensor.
Então, é sempre um jogo assim. Você tem que sempre ter cuidado nas duas fontes, né? Às vezes o microcontrolador pode ser muito barato, mas as especificações e a resolução que ele tem para as medições, elas não atendem às especificações de projeto. Então, para isso eu trouxe aqui, né, para falar justamente disso, para falar do fundo de escala e como calcular essa resolução, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma tensão analógica aqui de um sensor qualquer, que ele vai variar de 0 a 5 volts, que é normalmente o que acontece no Arduino, a entrada dele, de 0 a 5 volts. Essa tensão de entrada, ela pode utilizar um ADC, um conversor analógico digital, de 8, de 10 e de 12 bits, né? Para calcular essa faixa máxima, para calcular os níveis, bastaria utilizar a tensão máxima que você está utilizando, que esse sensor opera, dividido pela quantidade de nível que o meu conversor é capaz de suportar. Então, por exemplo, isso aqui é chamado de resolução. Então, a resolução vai ser igual à tensão máxima, que é também chamado fundo de escala, dividido por 2 elevado a n, que n é o número de bits do conversor. Então, por exemplo, para 8 bits e uma tensão máxima de 5 volts, eu vou ter 5 dividido por 256, né? Que aqui é de 0 a 255, né? 8 bits. Então, a menor tensão que eu conseguiria medir é 19,5 milivolts. Isso aí seria a menor. Se agora eu utilizar 10 bits, a menor tensão que eu conseguiria medir é 4,88 milivolts. Já com 12 bits, 1,2 milivolts. Então, quanto maior o maior número de nível, né, maior a quantidade de bits o meu conversor analógico digital tiver, melhor é a resolução e melhor ele representa os meus dados, né? Obviamente, isso aqui é mais caro, né? Quanto maior a quantidade de bits, mais caro é. Mais demorado é o processamento, né? Aqui eu estou processando palavras muito maiores. Então, não é uma solução trivial, principalmente quando se trabalha com controle de processos e hard real time. Então, um bit aqui pode fazer toda a diferença, aumentar 1 milissegundos, 2 milissegundos, e se você escalar para vários sensores, pode gerar 10 milissegundos, 20 milissegundos, que antes não era esperado no seu projeto. Então, é algo a se pensar assim, é algo bem crítico no final das contas. Com isso, vimos também push-pull. A gente chegou a ver push-pull, viu, né? Tô ficando maluco. Eu coloquei isso para lembrar essa parte do sensor. Então, vimos isso, a questão do push-pull. E isso ele é formulado de maneira que temos circuitos chamados pull-down e pull-up, né? Então, basicamente, os circuitos pull-down e pull-up, ele força para cima ou força para baixo um determinado tipo de sensor, ou determinado tipo de valor. Geralmente, isso aqui ele é utilizado em botões, certo? Botões. Outra aplicação dessa muito importante é quando estamos trabalhando na indústria, a lógica dos sensores ela é feita de maneira invertida. Não sei se vocês sabiam disso.
Por exemplo, se eu tenho um sensor, eu estou falando de sensores binários, certo? Que vai indicar aberto ou fechado, né? Ativo ou inativo, sempre essa lógica binária, ou um ou outro, certo? Na indústria é feito ao contrário. O desligado não é zero, o desligado é um. E o ligado é zero. É o contrário. Alguém sabe o porquê? Como é? Como assim, max termos e mini termos? Explica aí para mim, o que é isso? Sim, beleza, mas por que max termos e mini termos? Em que sentido? Desenvolva. Não é exatamente por conta disso, é porque por conta de segurança. Ele usa a lógica inversa. Como eu vou saber se o sensor falhou ou ele está fechado? Se eu utilizar zero para fechado. Questão de segurança. Imagina, eu tenho meu sensor, né? O sensor lá. Eu tenho lá uma caldeira lá, né? Na minha lógica, né? Se o nível está alto, nível alto, eu digo que aqui é 1. O nível baixo é 0. Seria o mais lógico assim pensar, né? Nível alto 1, nível baixo 0, né? Se fosse fazer um algoritmo, todo mundo ia pensar nisso, né? Mas vocês concordam comigo se aqui é o meu microcontrolador, certo? Se isso aqui romper, qual o nível que vai estar chegando aqui no meu microcontrolador? 0. Aí a caldeira, ó. E quem estava aqui embaixo, ó, faleceu. Morreu. Então, normalmente se usa lógica invertida por conta da segurança. E para garantir que a loja funcione invertida, a gente usa pull down e pull up. Para que ele funcione de maneira ao contrário. Por exemplo, quando eu fecho isso aqui, ó, qual o nível que vai aparecer aqui? 0. Né? Concorda comigo que ele sempre vai buscar o que tiver menor resistência? Qual é o que tem menor resistência? 0. Então, quando o meu sensor mandar 1, lá, ele pode mandar 1. Mas no meu microcontrolador, o que vai aparecer aqui? 0. Vai fazer o contrário. Quando o meu sensor lá mandar 0, significa que essa portinha aqui está aberta, né? Que é o pull down, né? Então, quando ele mandar 0, ele vai funcionar ao contrário. Isso aqui vai fechar, isso aqui vai para 1. Certo? Então, o pull down e pull up, ele funciona para inverter lógica dos sensores. Né? Isso aqui é importante. Toda a indústria usa lógica invertida para sensor crítico. Para sensor no geral, nem mais crítico. Todo sensor, eles padronizam usar esse tipo de lógica. Outra coisa também é utilizar, ao invés de utilizar nível 0 para os sensores analógicos. Por exemplo, eu tenho um sensor lá de temperatura que mede de 0 a 30 graus e normalmente se usa de 0 a 10 volts. Certo? Para medir. Na indústria também não se usa isso aqui, ó, 0. Se o fio torar, e aí? É 0. Então, se usa aqui 2 volts. Ele tem um offset de 2 volts. Para saber se o fio torou ou não torou. Então, isso aqui é de suma importância. Isso aqui, quando a gente vai fazer projeto, principalmente para sistemas críticos de IoT, sempre utilizar nível de segurança, para a gente saber se o fio está íntegro ou não.
ou se o sensor falhou. Não só o fio, né? Eu falo fio assim de maneira geral, mas se o sensor falhou ou não falhou, se ele está íntegro na nossa aplicação. Porque isso pode desviver alguém. Beleza? Isso aqui pode ter resistor interno ou não, né? Isso aqui vai depender da arquitetura que foi projetada no meu microcontrolador. Então, com isso, existe algumas GPIOs, né, portas de entrada e saída, que possuem funções específicas, né? No geral, temos as GPIOs de propósito geral, então de uso genérico, que você pode usar ela para qualquer coisa. Porém, existem portas que são feitas para um propósito específico. E por que é importante saber disso? Para que você não use as portas de propósito específico para uso geral. Porque em algum momento do seu projeto você pode precisar de alguns desses aqui. Né? Só pode usar isso aqui se você tiver certeza que não vai precisar usar nenhum desses essas de propósito de uso específico. Por exemplo, algumas portas de comunicação. Vamos ver mais para frente. De PWM, né? Pulse with Modulation, modulação com largura de pulso. Portas que trabalham com interrupções, que podem ser interrupções externas, né? Aqui. Inclusive, pode ser de interrupção externa, pull-up e pull-down, a configuração. Então, por exemplo, imagine, rompeu aqui, gerou um alerta aqui. Essa porta aqui, além de ser uma porta de entrada e saída, ela também é uma porta de interrupção. Então, ela dispara uma interrupção aqui, seja um chamado de emergência ou um acionamento, por exemplo, acionou isso aqui, então desliga a minha bomba, fecha uma válvula, né, faz todo esse comando, dispara uma mensagem, faz qualquer coisa, porque essa porta, além de ser uma porta pull-down, é uma porta também que utiliza a interrupção. Além disso, eu tenho portas que utilizam temporizadores, né? E no geral, as mais conhecidas são essas aqui, né? Comunicação, PWM e temporizadores. Será que eu passei? Eu passei demais ou não? Tô com medo desse bicho aqui. Então, os temporizadores, eles podem ser basicamente de 4 tipos, né? Nos nossos microcontroladores. Eles podem ser temporizadores de contagem simples ou de contagem de eventos. Contagem simples basicamente é como fosse um relógio, né? Ele vai mandar lá os pulsos que ele vai contar. É uma contagem, propriamente é uma contagem simples, ele só conta, né? E isso aqui você consegue regular qual é o período dessa contagem. Né? Se é a cada 1 segundo, a cada 100 milissegundos, né? A cada 20 microsegundos. Então, ao depender da minha arquitetura, do meu microcontrolador, eu consigo fazer esse tipo de contagem. Já existem outros tipos de contagem, que são contagens de eventos. E essa parte de contagens de eventos, elas são bem importantes, principalmente quando se está trabalhando com a parte de robótica. Por quê? O que é um evento? É qualquer coisa que acontece, no final das contas, né? E para que eu preciso contar? Né? Vocês já ouviram falar de encoder? Esse termo? Quem já viu um ABS funcionando? Vocês sabem o que é um ABS? Freio ABS. Freio ABS. Freio ABS, né? Se vocês já tiveram curiosidade de ver uma moto que tem freio ABS, como é a parte da frente da moto, o que é que tem nela? Eu sei que o freio ABS ele freia várias vezes. Exatamente, porque ele consegue calcular a velocidade, ele consegue fazer contagens de
eventos, no final das contas, do que acontece no frio ABS. Frio ABS nada mais é, você tem lá a sua moto, né? Aqui na moto, ele vai ter um disco aqui na frente. Depois, se vocês passarem e verem motos com freio ABS, vocês ficam procurando esse disco aqui na frente, certo? E ele é todo cheio de furinho, assim. Não é o freio, certo? É um disco que fica aqui na frente. Esse disco, ele é assim, vou dar um zoom nesse disco, certo? Ele é cheio de rasguinho, assim. Faz de conta que ele tá cheio de rasgo aqui, tá? Quem reclamar do meu desenho é menos um ponto. Brincadeira. Então ele é cheio de rasgo. Esse rasgo aqui, ele passa por um sensor. Esse sensor aqui, eu vou pegar esse sensor e dar um zoom nesse sensor, certo? Dar um zoom nesse sensor. E vou ver esse sensor agora de lado, assim. Ele está assim, agora eu vou ver ele assim. Ele é isso aqui. Certo? Sensor. Aqui eu tenho uma luz que passa por aqui, assim, e é captada desse lado aqui, certo? Então tem uma luz que passa aqui. Essa luz passa para cá. Esse disco ele está passando aqui no meio, certo? Esse disco aqui da moto. Que é o disco da moto. A gente está vendo agora a moto assim, de frente. Ele passa aqui no meio. Então, toda vez que esse disco passa aqui, o que acontece com esse sinal de luz? Faz o quê? Atravessa, né? Atravessa, né? E a hora que esse disco passa aqui, onde não está furado, o que faz? Interrompe. Então ele passa, interrompe, passa, interrompe, passa, interrompe. Com isso eu vou ter isso aqui, né? Eita, que hoje esses lápis estão uma benção, né? No final das contas, o que eu vou ter aqui é isso aqui, né? Opa! Isso aqui são o quê? Eventos. São pulsos. Isso aqui é um sensor. Esse tipo de sensor aqui é chamado de sensor incremental, certo? Encoder. É um tipo de sensor chamado encoder. Que ele pode ser incremental ou não incremental. Vamos ver na aula de amanhã. Esse tipo de sensor específico. Eu já estou adiantando como é que, mais ou menos como ele funciona. Então concorda comigo que eu consigo calcular qual é a janela de tempo entre um e outro aqui? Opa! Se eu sei a janela de tempo e sei a distância que esse sensor está desse aqui, eu tenho que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho um tempo que é calculado pelo meu evento, que dispara o meu timer no microcontrolador, que é esse aqui, o evento. Evento dispara o timer. E eu tenho um ΔS, que é a distância entre os furos, que é projeto, né? Eu sei quanto mede isso exatamente. E eu sei qual é a relação dessa distância com a distância da roda. Porque basicamente, isso aqui, o que muda disso, dessa distância daqui para cá e daqui para cá é o quê? O raio, né? Que eu tenho um raio maior, tenho um raio menor. Então, se eu sei a velocidade angular disso aqui, eu consigo estimar qual é a velocidade angular disso aí, né? Então, a IoT também é física, né? Linda, né? Eu sei estimar a velocidade angular. Se eu conseguir estimar a velocidade angular, eu consigo estimar a velocidade linear dela.
E por que a moto não trava? Ela sabe a velocidade. Então, por meio do pulso, quando você segura o freio, ao invés de ele travar a roda, o que ele faz é um controle de acionamento do freio, a fim de reduzir gradativamente a velocidade, por meio dos eventos que acontecem. Lindo, né? O freio ABS, agora você vai fazer assim, a mente explodir. Porque é isso que acontece. Então você segura, ao invés dele travar, ele faz assim, opa, peraí, eu tenho janelas muito curtas aqui, né? Quando eu estou muito rápido, então as janelas aqui estão bem curtinhas, né? Está passando muito rápido aqui no meio. Quando eu freio de vez, ele detecta que freou, ao invés de eu travar minha roda, o que eu tenho que fazer? Gradativamente e aumentando essas janelas. Por isso que ela não trava. Ela faz... Porque, à medida que está freando, você não está controlando o freio. Quem está controlando o freio é quem? O ABS. Você só está dizendo freio e ele vai aumentando essa janela que dispara o meu contador de eventos. Isso tudo é feito magicamente ali quando você aperta o freio. E eles sabem disso, né? Poderia, mas concorda comigo que se eu linkar o velocímetro ao freio, se o pneu derrapar, a velocidade não é a velocidade real? Por isso ela não derrapa com o freio ABS. Porque ela está medindo a velocidade real do freio. É a velocidade de rotação da roda. Não a velocidade estimada, né? Ali. É a velocidade real. Por isso que ela não derrapa. Você pode fazer a curva molhada você para testar, aí você me disse se funcionou ou não. Você me disse se funcionou ou não. A aula do professor foi boa mesmo ou não. Se você sobreviver, é porque realmente funcionou. Você faz esse teste e me avisa, tá bom? Se você me avisar é porque você não precisa dizer mais nada. Só dizer assim, eu fiz o teste, pronto, já sei que deu certo. 10 para você. Beleza. Mas, era para ter pagado, mas enfim. Com isso, vemos também, eu vou adiantar um pouquinho, essa questão do controle da potência a potência é controlada por esse PWM, né? Vamos ver especificamente. Porque essa relação do freio, o quanto ele freia, ele é modulada justamente utilizando isso aqui, um PWM. Porque você está tendo uma pastilha de freio lá na moto, né? No disco de freio da moto. A pressão que é aplicada ali não pode ser uma pressão constante, tem que ser uma pressão modulada. Você não simplesmente trava, né? Ou trave abre, trave abre. Você vai travando de maneira gradativa, de forma ou soltando, né? De forma a acelerar ou desacelerar a moto. Ou desacelerar não. Acelerar não. Desacelerar a moto de maneira gradativa. Não está gerando esforço. Então, eu posso utilizar essa questão de pulsos modulantes com timer, né? Posso usar eventos ou pulsos que podem modular esse timer, né? Que pode ser esses pulsos aqui também. Então, vai depender de como foi projetado o seu sistema de ABS no fim das contas. Aqui eu posso ter um gerador de pulsos precisos, né? Gerar interrupções periódicas por meio desses pulsos. Então, eu posso ter um contador lá que vai gerar esses pulsos de maneira precisa para a saída, né? Quando eu preciso fazer isso. Então, para fazer esse acionamento do freio, por exemplo, eu tenho que utilizar, né, pulsos, né, que vai pressionar ou despressionar o freio, né, no final das contas, de maneira gradativa. Então, esses pulsos é chamado de PWM. Então, eu tenho um dado período de acionamento, vou botar ali, sei lá. Eu tenho esse período de acionamento, que é chamado período, né? Chamado de T de período, onde eu vou ter um período on, um T-on, e um período off.
E isso aqui o que eu estou falando aqui é tempo e aqui tensão, certo? Tempo e tensão. Para se calcular qual é a tensão média aplicada, basta eu dividir a tensão máxima pelo período, ou a tensão máxima de referência pela porcentagem com que esse pulso aqui ficou em estado de alto. Por exemplo, se aqui mede 5 volts, então a tensão de saída, que é o Vs, é igual, vai ser Vp vezes, botou tempo on, o tempo de on, tempo de ligado, dividido pelo período total. Isso aqui é adimensional, né? Aqui eu vou ter segundo, segundo, né? Minuto, minuto, enfim. E essa tensão aqui é a tensão máxima, por exemplo, no meu microcontrolador 5 volts. Isso aqui seria a tensão que vai ser aplicada. A tensão que vai ser aplicada. Então, esses pulsos, né? É chamado de modulação, modulação por largura de pulso, né? Pulse width modulation, por conta disso. Essa relação entre um pulso e outro é chamado de Duty Cycle. Duty Cycle. Que seria o ciclo, seria a quantidade do ciclo que é efetivamente transformado em energia. Né? O que no frigir dos ovos, o que eu estou fazendo? Dentro desse período, qual é a tensão média aplicada nesse período? Aqui. Se é 50%, se ele fica 50%, se o Duty Cycle aqui é de 50%, então significa que ele fica metade do ciclo em on, metade do ciclo em off. Se eu for calcular a tensão média disso aqui, se ele fica metade em on, metade em off, qual a metade de 5? 2,5. Essa é a tensão média aplicada. Se aqui é 25%, seria 1/4, né, disso aqui. Seria 1,25 volts, a tensão média. E isso aqui está diretamente relacionado à velocidade, por exemplo. Se aplicado no motor. Ou a posição, se for aplicado tipo numa válvula. No motor, o que eu falo, velocidade do motor é de girar mesmo, né? Mas pode ser um motor que não gire, né? Mas realize movimentos dentro do próprio eixo, mas que não de 360 graus, seria de 180 graus. Então, ter essa medida, por exemplo, de 1,25 volts, que é 1/4 do valor máximo, significa que a posição daquele sensor, daquele motor estaria em 1/4, por exemplo. Né? Mas ele é mais aplicado nisso aqui, em motores. Motores elétricos utilizam isso. Então, o controle que você faz quando está dirigindo um carro elétrico e pisa no acelerador, o que você está fazendo e alterando, no fim das contas, é o Duty Cycle. É a tensão média aplicada da tensão da bateria no motor elétrico. Então, quanto mais tempo on, mais potência está sendo entregue, mais rápido o motor gira. Isso aqui, né? Então, vou ter isso aqui, né? Por exemplo, aqui, alta velocidade, né? Se eu for aumentando, à medida que eu for aumentando o Duty Cycle, mais tempo on eu vou ter em relação ao tempo off. Então, eu vou ter baixa velocidade aqui, 20%, né? Sei lá, aqui, on.
e aqui 80% de duty cycle. Então, eu vou ter 80% do meu time on e 20% off. Do mesmo jeito, acontece ao contrário, em sistemas fotovoltaicos, né? Quando você capta a luz solar, vocês já viram os sistemas fotovoltaicos como é, né? Você tem a placa e um conversor. Basicamente é isso. Se resume um sistema fotovoltaico. Você tem uma placa e um conversor. E que molesta esse conversor faz, né? No sistema convencional de carro elétrico, funciona de maneira ao contrário. Funciona assim. Eu vou ter um sinal contínuo CC, né? Contínuo aqui. Ou seja, eu vou ter uma bateria lá que vai fornecer, sei lá, 24 volts. De maneira contínua. Né? Contínua mesmo. Uma bateria desse de notebook, uma bateria de... Vocês compram uma pilha, é contínuo ali, não é alternado, né? Você vai ter um sinal de 24 volts. Eu vou passar por um conversor e vou transformar esse valor que é contínuo num valor alternado, que pode ser uma função senoidal, né? Assim, seno mesmo, ou pode ser um pulso, né? Pode ser pulsos. Normalmente são pulsos. Né? Ou pode ser uma senoide. Então, um carro elétrico funciona dessa forma. Ele pega o que tem na bateria, né? Transforma para uma questão senoidal. Tem vários circuitos aqui dentro, né, que vale a pena falar, mas, enfim, ele faz essa conversão. Já quando você faz o processo ao contrário, né, você precisa carregar o seu carro, você não está pegando tensão contínua, você está pegando da rede elétrica. Então, você está pegando um sinal alternado, CA, que aqui é continuous current, né? Corrente contínua. E aqui é contínuo ou corrente alternada, certo? Por isso que é CA e CC, só por conta disso. Então, você vai ter um valor alternado aqui, e você está transformando isso para uma tensão contínua. Para fazer essa conversão daqui para cá, eu preciso deixar ela num nível, por exemplo, 24 volts. Então, simplesmente eu não posso pegar meu sinal que está lá 220 volts, 60 Hz, que é da nossa rede elétrica aqui, convencional, e transformar direto. Assim, não é assim que funciona. Eu passo por uma modulação, por largura de pulso desse sinal aqui, de modo a transformar disso para isso aqui, reduzir. Né? Obviamente aqui tem bilhões de circuitos, né, aqui dentro. Mas basicamente é para isso que um pulso, modulação por largura de pulso funciona. Além disso, eu vou ter alguns tipos de pinos especiais. Deles vão ter a interrupção. Eu posso ter origens internas, ou seja, por meio de timers, ADCs, UART, ou por meio de meios externos, né? Aqui vamos falar de botões e sensores, como já falamos antes, né? Além disso, eu tenho o tipo de prioridade que esses daqui que eles têm. Eu posso definir qual é a prioridade, se são eventos críticos ou menos importantes. Isso aí entra numa pilha de resolução de eventos. Então, quanto mais crítico, maior prioridade, mais rápido essa interrupção vai ser executada. E as outras vão ficar em espera para ser executada posteriormente, antes de voltar para o ciclo comum do programa. Né? Eu posso ter um vetor de interrupção, ou seja, uma posição da memória específica, um endereço específico para realizar essa interrupção, ou um ponto comum. Né? Eu vou ter lá, não vetorizado, mas eu vou ter um valor comum que vai ser utilizado para fazer essa interrupção.
eu vou ter interrupções por nível, ou seja, nível alto ou nível baixo, ou por borda, né? Aqui eu vou ter por nível. Seria se chegou em 0, né? Ou 1, ou eu posso ter por borda, né? Eu tenho na borda de subida, né? Ou seja, quando eu mudo de estado de 0 para 1, seria borda de subida. Ou na borda de descida, que é quando eu estou em 1 e mudo para 0. Então, se eu mudar de 1 para 0, de 0 para 1, eu falo de borda de subida. Se eu mudo de 1 para 0, estou falando borda de descida. Beleza? Então, alguns deles eu posso mascarar essas interrupções. Então, eu posso habilitar a máscara dele, então ele se torna invisível ao meu software, ao meu como eu posso dizer? Ele se torna invisível ao meu sistema. Então, mesmo que ele ocorra, ele não vai atrapalhar, ele não vai interromper, né? E não mascaráveis, né? Então, esse aqui não tem como eu ignorar ele dentro do meu algoritmo. Ele pode ser síncronos ou assíncronos, né? Síncronos geralmente é por exceções de código, né? Aconteceu algum código ali durante a execução, ele para e executa aquela interrupção. E assíncrono é por meio de eventos externos, né? Seja por meio de sensor, botão. Então, basicamente, é isso que os pinos de interrupção fazem. Ué, tá afinando. Então tá bom. Além disso, eu tenho 3 meios de comunicação, né? Eu tenho a comunicação UART, né, que é uma comunicação assíncrona. Tem uma SPI, que é a Serial Peripheral Interface. Isso aqui é muito comum. E essa aqui também, I2C. Amanhã eu vou trazer algumas plaquinhas para você ver dessa interface I2C. Principalmente em LED, display de LED. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aqueles displayzinhos de LED assim, verde ou azul, que é bem grandão assim. Ele tem vários pinos, eu acho que são 16 pinos nele. Tem uma plaquinha de comunicação I2C que transforma isso tudo em 4. Que é basicamente a alimentação e os pinos de comunicação I2C. É uma maravilha isso. Então, basicamente, o SPI, ele tem um clock e ele funciona na questão de mestre e escravo, né? Um sinal de clock é gerado pelo mestre que sincroniza a comunicação com o seu escravo. Ou seja, ele pode ser do tipo a comunicação, dados do mestre para o escravo, ou dados dos escravos para o mestre, e seleciona qual escravo está ativo. Então, daqui você já começa a perceber que a comunicação dele, ele é omnidirecional. Ele é chamado half duplex. Já ouviram falar esse termo? Half duplex? Full duplex? Não? Tá. Half duplex é quando permite comunicação de ida e vinda, por exemplo, entre o escravo e o mestre, mas que só há comunicação. Por exemplo, o mestre manda para o escravo, ele espera o escravo mandar para o mestre. Então, é duplex, é de ida e vinda entre os que estão se comunicando, mas cada um em um intervalo de tempo. Isso é chamado de half duplex, com half duplex. Full duplex é quando as duas comunicações de ida e vinda acontecem ao mesmo tempo. Eu posso mandar e enviar ao mesmo tempo informação, né? E nesse caso aqui, ele é half duplex, porque ele pode enviar dos dados do mestre para o escravo e depois o escravo mandar para o mestre. Além disso, a sincronia é realizada pelo
Mestre. É o mestre que sincroniza a informação. Então, o clock é gerado por ele e quando o escravo deve transmitir, quem diz é o mestre, porque é ele que sincroniza o clock da comunicação. Aqui está dizendo que é full duplex, né? É half duplex. Não possui endereçamento, está errado, eu vou corrigir lá em cima. Usa a linha CS para selecionar o dispositivo, não possui endereçamento. Ou seja,